Boa noite. A busca incansável pelos direitos e defesa da mulher é o que não falta. Defendê-la, protegê-la, amá-la não deve ser uma obrigação por força de lei, mas sim uma obrigação de defendê-la pela sua sublimidade. Como diz o poeta, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, sim, mas não chego aos teus pés. Para falar sobre a defesa da mulher em face da lei, convidamos a doutora Débora Gurgel, ela que é delegada da Delegacia da Mulher em Juazeiro do Norte. E é com ela com quem vamos conversar hoje no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite. Hoje nossa convidada é a doutora Débora Gurgel, ela que é delegada da Delegacia da Mulher aqui em Juazeiro do Norte. Veio aqui falar um pouquinho sobre os direitos das mulheres em virtude aí do último dia 8, último domingo. Inclusive queremos deixar aqui os nossos parabéns carinhosos a todas as mulheres desse nosso Brasil, em especial aqui da nossa região do Cariri. Um abraço, um beijo grande do programa Café com Leite. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Tenho a certeza que é um imenso prazer tê-la aqui no nosso programa, em especial no dia de hoje, em detrimento de vocês, mulheres, né? Boa noite. Boa noite. Obrigada, doutor Leite, pelo convite. É com imensa satisfação, enorme prazer que eu estou aqui no programa hoje, para que a gente possa esclarecer ainda mais essas mulheres, relatar um pouco da nossa experiência à frente da Delegacia da Mulher durante esses anos e também parabenizar as mulheres por essa data tão importante, que significa um avanço, o reconhecimento de muitos direitos, né, na luta e combate à violência contra a mulher. Doutora, como a senhora disse, avanço, né? Nós temos aí, depois de tanto tempo, um avanço extremamente das mulheres entrando aí no mercado de um modo geral, mulher presidenta, né? Mulher dirigindo empresas, mulheres delegadas, né? Mulheres juízas. Que maravilha, nós não víamos isso há tão pouco tempo, né? Que bom isso. É verdade, então a mulher está mostrando que é capaz, né? Ela pode chegar em qualquer lugar, ela pode ocupar os postos que antes eram costumeiramente ocupados apenas pelos homens, né? A gente sabe que sempre existiu, ao longo da história a gente vê aí que sempre existiu essa discriminação em relação à mulher, que determinados cargos eram adstritos ao sexo masculino, e quando ela conseguia ocupar esse espaço, ela recebia menos a remuneração, apesar de ocupar o mesmo cargo, a remuneração era inferior ao do homem. E a gente está vendo aí as mulheres ocupando aí os espaços, os mais altos escalões da nossa sociedade, cargos importantes, né? Isso é bom a gente deixar claro que isso só vem a fortalecer o movimento da mulher, né? A mulher demonstrando a sua força, garra, não só profissional, né? A mulher é polivalente, ela tem que exercer, ela exerce várias funções na sociedade, como mãe, como mulher, esposa, profissional, e em todas elas ela está se destacando e demonstrando aí a sua força e coragem. Por isso que a mulher é uma guerreira, porque na verdade todas essas funções e ainda vai à luta, brigar por um espaço melhor na sociedade, na administração. Doutora, delegada, a senhora é delegada da mulher, eu acho que é uma função árdua no aspecto de defender exclusivamente as mulheres, né? Há quanto tempo a senhora está à frente da delegacia aqui em Juazeiro? Eu estou aqui na Delegacia da Mulher há 3 anos e meio, né? Quando fui nomeada nesse concurso em 2009, eu assumi a Delegacia Municipal de Crato, trabalhei lá quase 2 anos e em seguida fui convidada para vir trabalhar aqui na minha cidade, Juazeiro do Norte, e é com enorme prazer que estou aqui à frente desse cargo tão importante. É função árdua realmente, porque a gente trabalha com violência, com mulheres que chegam à delegacia fragilizadas. Essas mulheres, elas são a base da família, então elas chegam lá geralmente com os filhos, com crianças, né? E a gente tem procurado desenvolver um trabalho no sentido de amenizar esse sofrimento, né? Essa agressão. Primeiro, trabalhando com a questão preventiva, né? Trabalhamos no sentido de prevenir o crime, mas quando ele ocorre, recebemos essas mulheres, acolhemos, a orientamos a registrar a ocorrência, a prosseguir no procedimento, que é o mais difícil, né? As mulheres terem coragem e persistência para dar continuidade àquele procedimento. E estamos aí na batalha, contando com a sociedade, com o apoio da imprensa, da sociedade, para que cada vez mais essas mulheres sejam esclarecidas, tenham conhecimento acerca dos seus direitos e procurem promovê-los, né? Procurem que eles sejam efetivados realmente.
Nesse percurso de 3 anos e meio que a senhora está à frente, esse número de denúncias, de registro de BOs vem aumentando? O que a gente observa, doutor Leite, é que realmente esse número vem aumentando, né? A gente não caracteriza isso como um aumento do número da violência. A gente entende da seguinte forma: a gente vê que a mulher está cada vez mais esclarecida e mais consciente do seu papel na sua família e na sociedade, e buscando, né? Buscando através do que ela consegue aprender da mídia, da imprensa, ela está cada vez mais esclarecida e muitas vezes ela chega na delegacia já dizendo o que ela quer. Então a gente acha muito interessante que a mulher não se contenta mais, a maioria delas não se contenta mais apenas em registrar o boletim de ocorrência. Muitas já chegam lá sabendo do que se trata a medida protetiva, dizendo que desejam o afastamento do agressor do lar, proibição de contato, questionando também os seus direitos cíveis, né, a questão da pensão alimentícia, da guarda dos filhos, direitos patrimoniais, e isso demonstra que ela está cada vez mais consciente dos seus direitos e não só consciente, mas também buscando, indo atrás para fazer valer todo esse aparato que o Estado dá a favor das mulheres, né? Promove a favor das mulheres. O próprio Estado vai colhendo e tendo estatística mais sustentável, né? Porque Justamente. Existe aqueles casos em que a mulher teme ir, né? A gente sabe que esse número que dispomos ainda não é a realidade, né? Tem mulheres que sofrem anos caladas e por vários motivos, não só pelo medo, mas pela questão de acreditar que o homem vai mudar, pela questão do afeto, do amor realmente pelo agressor, pelo companheiro, pelo marido, a questão dos filhos, a dependência econômica que pesa muito, né? A questão de você estar naquela situação e você ter medo do novo, se você vai encontrar realmente aquele aparato fora de casa para que possa lhe tirar daquele ambiente de violência, porque não é só registrar a ocorrência e fazer o procedimento criminal. Tem que existir realmente a implantação das políticas públicas e sociais para que essa mulher possa ter coragem de denunciar e possa realmente sair daquele ambiente de violência. Porque como é que ela vai denunciar aquele homem que é quem mantém a casa, que é quem mantém a família? A mulher muitas vezes está em casa cuidando dos filhos, tem várias funções já dentro de casa, como doméstica, como dona do lar, como mãe. E muitas vezes ela abre mão também da sua questão profissional, dos seus estudos profissional, da sua atividade profissional para se dedicar ao lar, especialmente quando as crianças, os filhos são pequenos, né? Então tem muito peso da questão financeira, por isso que a gente foca bastante. As políticas sociais, toda a previsão da Lei Maria da Penha, ela tem que realmente ser efetivada, implementada, para que essas mulheres tenham em condições de entrar no mercado de trabalho, para que elas tenham educação para ela, para os filhos, escolas, né, hospitais, rede de assistência à saúde e também serem encaminhadas ao mercado de trabalho. Estamos conversando com a doutora Débora Gurgel, ela que é delegada da Delegacia da Mulher, aqui em Juazeiro do Norte, mostrando para você, mulher, você dona de casa, você empresária, você mulher de um modo geral, não guarde mágoa, não guarde sentimento, nem espere que ele vai mudar. Se ele fez uma vez, fará outras vezes. Procure a doutora Débora, procure a Delegacia da Mulher, procure os seus direitos, procure a Lei Maria da Penha. Busque aquilo que mais te conforta e vai viver tua vida bem e em paz, né? Mas antes vamos fazer uma pequena pausa só para saborear um delicioso sorvete Mauriti. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça da por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Para você que está em casa, saboreie e verá que o que eu estou falando é a verdade. Doutora, as mulheres, mesmo com essa ascensão na busca pelos seus direitos, mesmo com esse crescimento significativo, porque quando se divulga, de certa forma, a mídia em alguns momentos desvirtua. Outro dia, ouvindo que após a promulgação da Lei Maria da Penha, houve um crescimento significativo das agressões. Entretanto, aquelas agressões, do meu ponto de vista, era que aconteciam, mas estavam no armário.
e começaram a sair do armário exatamente como a senhora falou, pela coragem das mulheres, pelo interesse da busca pela sua melhoria. Aí vem a pergunta, a agressão contra a mulher, ela é destinada exclusivamente às mulheres, digamos, adultas, ou seja, ou crianças, mulheres, tem alguma relação? Ou aí já vai para o Estatuto da Criança e do Adolescente, digamos assim, as agressões contra adolescentes? Sim, a Lei Maria da Penha é uma lei bastante abrangente, né? Ela inclui, ela protege a mulher como vítima de qualquer forma de violência, né? E também, especialmente na questão de gênero, no que diz respeito à questão de gênero. Então, inclui toda ação ou omissão que lhe traga algum sofrimento, seja físico, psicológico, moral, sexual, patrimonial. E lá, ela não tem essa questão de limitação de idade, né? Então, a lei, ela já é uma legislação a mais na proteção também das crianças e dos idosos. Não exclui. Quem é adolescente ou criança tem proteção dupla, né? Justamente. Então, a incidência da lei, ela vai, quando é que a Lei Maria da Penha vai incidir? Sempre que aqueles crimes ocorrerem no âmbito de violência doméstica e familiar em relações íntimas de afeto, lá naquelas previsões do artigo 5º da Lei Maria da Penha. Então, não há uma exclusão do Estatuto da Criança e do Adolescente e nem do Estatuto do Idoso. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, eles trazem figuras penais, eles trazem crimes, ao contrário da Lei Maria da Penha, que ela não discrimina quais são os tipos penais. A gente utiliza o Código Penal, a nossa legislação já vigente, e vai somando a isso a Lei Maria da Penha, né? Então, o que vai caracterizar realmente se nós vamos aplicar a lei ou não é se há uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto. A mulher tem que ser a vítima, tanto faz se ela for criança, adolescente, uma senhora, um idoso, uma jovem, não interessa. E a senhora tem assim uma estatística de quem busca mais direitos ou quem é mais agredido? São as mulheres de faixa etária, digamos assim, entre uma meia-idade, entre 20 e 30 anos, não sei, ou as pessoas mais idosas, acima de 50 anos, ou não sei. A gente não tem uma estatística, uns dados precisos quanto a isso. O que a gente observa no nosso dia a dia na delegacia é que a maioria das vítimas que procuram a delegacia, que registram a ocorrência, tem a faixa etária até 30, 35 anos, né? As idosas é um número menor. As idosas procuram menos a delegacia, registram menos ocorrência. A gente sente que esse número varia de jovens, né, de 20 a 30 anos e também atinge até aquelas de jovens senhoras de 40 anos, sim. Doutora, a idade, as mulheres, existem aquelas que buscam a delegacia, a senhora falou que tem umas que já vai assim, certa do que quer. Mas existem aquelas que chegam e fazem uma denúncia muitas vezes sem fundamento, só talvez com ciúme do marido por um ato independente, assim, aquelas que vêm, não, eu vou tentar buscar um direito sem existir, digamos assim, supérfluo. Olha, doutor Leite, felizmente é a minoria dos casos, acontece. A gente observa que tem pessoas, né, que querem utilizar-se do Estado, da lei, para adquirir vantagens outras, mas que elas não estão abarcadas pela Lei Maria da Penha, porque não são vítimas de nenhuma hipótese de crime naquela circunstância que elas foram relatar. Então, a gente tem muito cuidado com isso, porque nós estamos ali para aplicar a lei e para fazer também justiça. Não é porque trabalhamos na Delegacia da Mulher, na delegacia especializada, que toda denúncia que a mulher vai fazer, aquilo ali, a gente vai dizer que aquilo ali realmente aconteceu e a gente não vai dar ouvidos ou direito de defesa àquela outra pessoa, ao homem, né? Então a gente encontra realmente homens que muitas vezes procuram a delegacia antes mesmo de receberem a intimação das medidas protetivas, dizendo que foram pegos de surpresa, que a história não é bem aquela. A gente tem um cuidado de fazer rapidamente a oitiva das testemunhas e também do suposto agressor, para que a gente também não possa também fazer com que o juiz tome uma decisão precipitada ou equivocada acerca das medidas protetivas. Então é por isso também que existe o inquérito policial, né? As medidas protetivas são aquelas medidas de urgência que a mulher procura porque está precisando imediatamente resguardar a sua segurança, a sua integridade física. Não são todos os casos, todas as hipóteses que há necessidade desse requerimento de medidas protetivas, não é isso? Quando elas são solicitadas, a gente tem um prazo de 30 dias para concluir o inquérito policial, investigando os fatos, ouvindo testemunhas, juntando demais provas, apresentadas também pelo investigado. E quando a gente conclui, fazemos o relatório e remetemos os autos ao juizado de violência doméstica e familiar.
conversando com essa doutora Débora Gurgel, falando sobre as medidas preventivas, os direitos das mulheres, esse Dia Internacional da Mulher que passou aí esse último dia 8, no último domingo, falando aqui dos seus direitos. O programa Café com Leite abraçando essa causa, levando até você, dona de casa, essas informações importantes, para que a senhora possa ter conhecimento, não abusar, mas acima de tudo ter conhecimentos e buscar os seus direitos quando necessário se fizer, saber onde buscar. Tantos órgãos têm de defesa da mulher, e eis aí uma oportunidade para a senhora fazer isto. E está aqui a doutora Débora fazendo esses esclarecimentos, mas como o Café com Leite não pode deixar faltar, eu quero oferecer aqui uma água aqui, doutora, do Grupo São Geraldo, água mineral São Geraldo, que faço questão de servi-la, porque a gente fica batendo esse papo e a água faz parte da nossa vida, né? Com certeza, muito obrigada. Enquanto nós saboreamos uma água aqui, me deixa falar um pouquinho de saúde. Saúde é LAMIC, Laboratório LAMIC. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um abraço a todos que fazem o Laboratório LAMIC na região do Cariri, em especial na nossa matriz aqui na rua Padre Cícero 759. Alô, Ivanilson. Doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, doutora Bárbara, doutor Orleudo, todos que compõem corpo técnico e todos os funcionários, todas as mulheres que fazem o Laboratório LAMIC. Um abraço a todos. Após uma água mineral São Geraldo, vamos saborear aqui agora um cafezinho. Aqui eu quero convidar a doutora Débora para saborear esse cafezinho aqui, doutora. Obrigada. Por favor. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, acesse a nossa página, programa cafécomleite.com.br e também o Face do programa. É rapidinho, você acessa o site e nós saboreamos um café. Daqui a pouquinho nós voltamos. Com o apoio da Azul Entulho, se você tem problemas de construção, de remoção de entulho, a Azul Entulhos faz isso para você. Um abraço a todos que fazem a Azul Entulhos, a solução na remoção de entulhos aqui na região do Cariri. Estamos voltando com esse segundo bloco do programa Café com Leite. A companhia aqui da doutora Débora Gurgel, falando sobre os direitos da mulher, direitos e deveres. Doutora, deveres, vamos falar de deveres. As mulheres têm obrigações também, né? É só direitos. Claro, tem obrigações dela, né? Todo cidadão, todo ser humano tem seus direitos e deveres, né? A questão da Lei Maria da Penha foi justamente tentar igualar os direitos entre homens e mulheres. Então, não é que nós, mulheres, não tenhamos deveres, obrigações, temos as mesmas, inclusive, dos homens, no que diz respeito ao lar, aos filhos, à casa, seu papel na sociedade. Agora, por haver essa discriminação e esse tratamento diferenciado, né, entre homens e mulheres, é que foi necessário uma lei específica para trazer essa mulher ao pé de igualdade do homem. Infelizmente, vivemos num país em que precisamos de uma legislação justamente para efetivar o princípio da igualdade, né? É que, na verdade, não era necessário, né? Eu acho que para se respeitar as pessoas, para ter as mulheres no mais alto padrão, na mais alta escala, no mais alto degrau possível em que ela possa estar, não precisava de lei, precisava apenas de respeito a ela, né? Justamente. Eu acho que o homem deveria pensar 2 vezes. Nós, como operadores do direito, sabemos que, em especial, o direito penal é a última ratio, né? Deve ser a legislação para ser aplicada em último caso. Antes, a gente tem outros direitos, né? Outros ramos do direito administrativo, direito civil, para serem aplicados, e se não resolver é que chegamos ao direito penal. Mas antes mesmo da lei, da aplicação do direito, se existisse o respeito, a educação, aquela história de base que a gente estava conversando. Se não existir a educação, o respeito entre as pessoas, o amor ao próximo,
aí sim nós não precisaríamos de tanta legislação, né? Para regular nossas vidas, para que um homem possa respeitar uma mulher, né? E mulheres que nós devemos ter tanto carinho e respeitar acima de tudo, somos obrigados a uma lei para poder darmos atenção. Bem feito, né? Bem feito. Doutora, a questão da... Existe crime de agressão contra a mulher por outra mulher? Existe. É comum isso na sua delegacia? Primeiro, a gente tem que esclarecer à sociedade o papel da Delegacia da Mulher, né? Ano passado, em outubro, a gente teve a assinatura de uma portaria pelo delegado-geral da Polícia Civil, estabelecendo as atribuições da Delegacia Especializada da Mulher em todo o estado do Ceará. Antes dessa portaria, já existia essa questão de que a Delegacia da Mulher se envolvesse mais e tratasse melhor das causas de violência doméstica e familiar contra a mulher. E esses demais crimes em que a mulher é vítima, fora desse contexto, que seriam de menos gravidade, seriam tratados e resolvidos pela delegacia regional, né? Onde tem delegacia municipal, na delegacia municipal. Então, atualmente, a gente trata de hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher e crimes de gênero. Então, a previsão da Lei Maria da Penha também se enquadra em relações homoafetivas, né? Então, se existe uma relação homossexual entre duas mulheres, esses casos também vai para a Delegacia da Mulher. Mas não só nesses casos. É importante frisar que a vítima tem que ser a mulher. Agora, o autor ou autora pode ser também outra mulher. Então, nós também recebemos denúncias de violência de mulher contra mulher. Mãe contra filha, filha contra mãe, nora e sogra, entre irmãs. Então, tudo isso está sob a abrangência da Lei Maria da Penha e são casos apurados na Delegacia de Defesa da Mulher. Ou seja, é importante identificar que a vítima é uma mulher. É uma mulher. Como vem a agressão, não interessa. Justamente. A vítima tem que ser uma mulher. O âmbito da violência tem que ser doméstico-familiar, relações íntimas de afeto, no caso de companheiro, companheira, e o agressor pode ser homem ou mulher. Vai incidir na Lei Maria da Penha se houver aquelas previsões do artigo 5º da lei, que é ambiente de violência doméstica, familiar e relação íntima de afeto. E a discussão, as agressões contra a mulher fora do ambiente doméstico? Fora do ambiente doméstico, familiar e relações íntimas de afeto não são abrangidas pela Lei Maria da Penha. Isso não quer dizer que a mulher esteja desprotegida. Briga entre vizinho e vizinha, desentendimento com pessoas desconhecidas, esses demais crimes, eles são apurados pelo Código Penal. A mulher está protegida, só não vai haver a incidência da Lei Maria da Penha. O procedimento é que vai ser diferente. Se ocorre uma ameaça entre um vizinho e uma vizinha e a mulher desejar representar contra o seu agressor, vai ser lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Então, aquele procedimento vai para o juizado especial e aquele agressor vai ser beneficiado com uma transação penal, que seria uma prestação de serviço à comunidade, uma pena de cesta básica, entre outras penas, né? Não daria, no caso, uma pena de prisão. E no caso de ser entre uma mulher... Mas ele deixa de ser primário, né? Deixa de ser primário, é verdade. E no caso de mulher, uma agressão, né? Uma mulher vítima, o homem, companheiro, o marido, né? Nesse caso aí, o que vai... Uma ameaça nessa forma, nesse contexto, é totalmente diferente. Se a mulher acionar a polícia militar que chegar na hora e conseguir efetuar a prisão do agressor, esse homem será autuado em flagrante delito pela autoridade policial, ele ficará preso e... terá, então, também deixará de ser primário, ficará recolhido na cadeia pública. Olha a diferença, né? Um termo circunstanciado de ocorrência, que ele assina e vai embora, se for um vizinho. Se for o marido, ou o pai, ou o irmão, será feita, então, um auto de prisão em flagrante, confeccionado o auto de prisão em flagrante, e ele ficará preso. Homem, cuidado, cuidado. Vamos abraçar as mulheres, beijá-las e tê-las sempre do nosso lado esquerdo do peito. Esse é o lugar onde ela merece estar sempre. Não se esquecer dessas agressões. Se você é tão valente, né, doutora? Procura outro homem e vai discutir com ele. Esqueça o lado das agressões. Lembrando que a doutora destacou bem, com muita sabedoria, a questão da diferença, da distinção das agressões contra a mulher no âmbito familiar, onde incide a penalidade, a aplicação da Lei Maria da Penha, em não sendo no seio do seu leito, deixa de ser e você vai lá para aquelas
penalidades do Código Penal. Mas, enquanto nós falamos das mulheres, me dá uma pausa, me deixa falar aqui e abraçar a loja Amigona. Afinal de contas, a Amigona faz parte do programa Café com Leite. Se você está precisando de máquinas e ferramentas, Bosch, Skill, Motomil, Tramontina, Chiaperini, além de outras marcas para a indústria ou para a sua construção, você só vai encontrar na Amigona. Amigona, a loja da sua construção que veio para revolucionar. Você encontra a Amigona na rua São Pedro, 1761 e com filial no Pirajá, na Avenida Hilton Gomes. Amigona.com.br, faça o seu pedido. Um abraço a todos que fazem a Amigona lá no Pirajá e aqui na rua São Pedro, meu amigo Marcondes. Um abraço a todos, quer saber, quer comprar material barato? Vai na Amigona, comprove o que eu estou falando. Doutora, a delegacia especializada da mulher, como a senhora disse, mesmo essas agressões extra domésticas, né? Ou seja, que não incida a aplicação da Maria da Penha, mas isso vai para a sua delegacia? Não. Como eu acabei de falar, contra a mulher. Antes elas iam. Mas aí houve agora a expedição de uma portaria que a Delegacia da Mulher ela fica adstrita a esses casos de violência doméstica familiar e crimes de gênero. Mas a gente atende a mulher que procurar, a mulher não tem a obrigação de saber, até porque é uma delegacia da mulher, então a gente atende essas mulheres. Se for o caso de registro de boletim de ocorrência, a gente registra esse boletim de ocorrência e depois, se ela desejar dar continuidade ao procedimento, a gente transfere para a delegacia que tem a atribuição para continuar no caso. Doutora, eu traria também, eu falei sobre as agressões da extradoméstica, as agressões de cunho, digamos, trabalhista. Estaria inserido nessa outra fase, né? Haveria uma relação com a delegacia, por exemplo, agressões entre dois funcionários dentro da empresa, ou entre patrão e funcionário? A lei ela é bastante ampla, né? Nesses dispositivos que falam em relações domésticas, né? Relações de convivência, independente de coabitarem ou não. Então existem diversos entendimentos e decisões jurisprudenciais de tribunais de que se aplica sim a Lei Maria da Penha nessas relações domésticas, né? O empregado doméstico em relação ao seu patrão, em lojas, em comércios, o chefe ele tem que ter uma superioridade em relação à pessoa. Entre dois empregados não, né? Entre dois empregados, se não ficar caracterizada essa violência doméstica, não abrangeria. A gente vê bem essa questão de superioridade, de ter uma relação de domínio sobre aquela pessoa. Se aplica sim a Lei Maria da Penha. Conversando com a doutora Débora Gurgel sobre esse tema tão importante, gratificante, em defesa de você, mulher, você dona de casa. Doutora, as comissões das assembleias que nós vimos por aí, das assembleias estaduais, federal, tem contribuído para o crescimento da defesa da mulher? Essas comissões que sempre se comenta, mas não... sinceramente, eu não entendo ainda para que é que servem essas comissões, que eu não vejo resultado lá na ponta. Mas isso, administrativamente, na Delegacia da Mulher, tem surtido efeito? Que essas comissões criam por aí no meio político? Sim, elas têm surtido efeito. Elas são a voz das mulheres, das necessidades vigentes ainda no nosso país, na nossa sociedade. Elas são realmente a voz da mulher ali, naquele local, seja no Congresso, seja em qualquer escalão do poder. A gente conta com o apoio delas sim. Essa comissão parlamentar mista de inquérito que teve, né, a CPMI 2013, resultou inclusive num projeto de lei que foi sancionado agora pela Câmara de Deputados e está dependendo somente agora da sanção presidencial, que é a questão da inclusão do feminicídio no Código Penal como homicídio qualificado, né? Então a gente tem só a comemorar todas essas pessoas envolvidas, esses ativistas, as comissões, os conselhos, todos esses órgãos que estão envolvidos nessa luta e combate à violência doméstica e familiar, tem sim trazido um efeito grande na aplicação Maria da Penha. Assim, além desse efeito grande na aplicação, outras coisas que resultam desses movimentos, como agora essa aprovação, agora a gente na semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher, e estarmos vivenciando essa inclusão do feminicídio no Código Penal como um homicídio qualificado.
Feminicídio é uma figura nova no meio jurídico, né? Apesar de já existente comumente, mas ascendente agora no meio jurídico. Já eu pergunto sobre feminicídio. Certo. Eu queria saber da senhora o seguinte, voltando ainda à relação homem e mulher, existem na delegacia mulheres que fazem a denúncia e depois se arrependem e pedem para retirar? Sim, inúmeros casos. Estávamos fazendo recentemente um levantamento das nossas ocorrências dos anos 2013, 2014 e agora do ano 2015, e a gente vê assim como é discrepante o número de boletins de ocorrência para o número de inquéritos instaurados e para também o número de medidas protetivas solicitadas. Então, a mulher, quando decide, quando tem coragem e procura a delegacia e registra o boletim de ocorrência, aquilo ali é só o inicial, o pontapé inicial, ela não está ainda resguardada. Ela tem que solicitar as medidas protetivas e ela tem que dar continuidade ao procedimento. Quando a mulher toma essa decisão, solicita as medidas, representa contra o seu agressor, em casos que dependem da representação como ameaça, ainda assim a gente tem dificuldade em concluir esse procedimento porque ela retorna às vezes na delegacia desejando se retratar dessa representação. A Lei Maria da Penha proíbe essa retratação em sede de delegacia. Se ela já representou, a gente tem que concluir o procedimento policial, ouvindo as testemunhas, o autor e remetendo os autos ao juízo. Mas lá ela vai ter aquela audiência, primeira audiência de conciliação, designada especialmente para ver se ela ratifica essa sua representação. E a gente fica triste em saber que a maioria desses crimes de ameaça, especialmente, ela se retrata dessa representação em audiência, porque o homem diz que não vai mais cometer o crime, ele se compromete na presença do juiz e do promotor, que não vai mais agir daquela forma, e a mulher acaba se retratando da representação. O que acontece com isso? Aquelas medidas protetivas, elas são arquivadas, porque o inquérito, o processo será arquivado, automaticamente arquivado. É importante que as mulheres saibam que a medida protetiva ela é um acessório, ela é uma cautelar. Ela depende do inquérito policial, depende do procedimento em andamento. Na Justiça, o inquérito já se transformou em processo, porque houve uma denúncia do Ministério Público, mas quando ela se retrata dessas medidas protetivas, ela está se retratando de tudo, então ela vai perder também a proteção das medidas protetivas. Inclusive, a reincidência disso até dificulta, né, para os procedimentos, a continuidade dos procedimentos, né? Mesmo que ela se retrate, quando ela retorna à delegacia, porque infelizmente muitas vezes ela retorna, muitas das nossas mulheres que procuram a delegacia já tinham um procedimento anterior, então ela vai continuar, ela vai começar na verdade do zero, né? Se ela se retratou e aquele processo na justiça foi arquivado, na delegacia ela vai registrar um novo boletim de ocorrência, porque ocorreu um novo crime e a gente vai começar o procedimento com medidas protetivas, instauração de inquérito policial e remessa dos autos ao juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Doutora, eu quero lhe convidar a saborear mais uma água mineral São Geraldo, e é dela que eu quero falar agora. Grupo São Geraldo, cajuína e água mineral São Geraldo. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Saboriosa, deliciosa. É o nosso Grupo São Geraldo. Um abraço a todos que fazem esse patrimônio aqui na cidade de Juazeiro, nosso patrimônio histórico, cajuína, marca São Geraldo. Doutora, vamos saborear mais um cafezinho. Um cafezinho aqui, ainda sem nome. A água nós temos nome, mas esse café nós ainda não temos nome. Enquanto nós preparamos esse cafezinho aqui, doutora, vamos continuar esse nosso bate-papo enquanto termina esse cafezinho aqui, rapidinho. Ocorre com frequência essa dificuldade dessas mulheres estarem com essa questão de retira, inclui, reclama, se retrata, volta. Isso aí dificulta até para o serviço público desenvolver um trabalho a contento, um trabalho satisfatório, né, que beneficia a sociedade, porque não deixa, a senhora não vai deixar deixa de se ocupar para ocupar
com uma nova reclamação, digamos assim, um novo procedimento, atender aquela que já veio 2 ou 3 vezes e fica se retratando. Mas sobre isso a senhora vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco, porque nós vamos saborear mais esse cafezinho e você vai acessar o nosso Face, programa cafécomleite.com.br. Rapidinho, daqui a pouquinho nós voltamos. Enquanto eu estou saboreando esse cafezinho aqui, voltando nesse nosso terceiro bloco, conversando sobre os direitos da mulher, sobre a Lei Maria da Penha, com a doutora Débora Gurgel, delegada da Delegacia Especializada da Mulher aqui em Juazeiro do Norte, eu quero dizer para você que fique muito atento, porque está vindo aí que há de melhor na construção civil, viu? Não faça sua laje hoje. Aguarda só mais um pouquinho. Vamos continuar esse nosso bate-papo aqui com a doutora Débora. Doutora, as mulheres sofrem muito caladas? Sofrem. As mulheres sofrem muito caladas. Quando elas procuram a delegacia, geralmente isso ocorre depois de anos de sofrimento, de violência psicológica, emocional e até mesmo física. A gente escuta relatos de mulheres que dizem que vivem anos naquele sofrimento e quando elas procuram é porque elas já não aguentam mais, né? Não aguentam mais ver, inclusive, os filhos crescendo, vivenciando aquele ambiente de violência doméstica, né? Então, raramente a mulher procura a delegacia numa primeira agressão, num primeiro tapa, numa primeira ameaça. Até porque ela vem tentando manter o relacionamento, né? Existe a questão do sentimento, como a gente já falou, a dependência econômica, a criação dos filhos, ainda existe aquele pensamento de que casou, tem que viver até o final, tem que aguentar, porque outro homem seria pior. E a gente vê que as mulheres vêm sofrendo caladas, apesar de já estarem mais esclarecidas, mas também quando elas tomam a decisão, elas vão firmes e já chegam dizendo o que querem. E muitas vezes elas dão continuidade ao procedimento, apesar desse número que a gente tem de desistência. Doutora, a agressão da mulher, ela pode se dar só através dos meios físicos ou emocional? Ou seja, a humilhação, o desprezo, essas coisas? Pode sim, né? A lei fala em qualquer ação ou omissão que gere qualquer sofrimento à mulher, seja físico, psicológico, emocional, patrimonial, moral, sexual. Inclusive existe o artigo específico na Lei Maria da Penha, o artigo 7º, que discrimina algumas dessas formas de violência, né? Ali só é um norte, pode ser praticado qualquer outra forma de violência que será abrangida pela lei. Então ela retrata justamente isso, ela traz justamente essas formas de agressão, a física, a psicológica, a moral, patrimonial e a sexual. A violência psicológica é justamente essa agressão emocional que a gente fala, que talvez seja uma das piores, né? Porque ela se retrata como? Em humilhação, perseguição contumaz, ameaças, né? Menosprezo. Então, o homem prende a mulher naquele estado emocional abalado que ela já se encontra, porque ele coloca na cabeça dela que ela não é capaz, que ela depende dele, que ela não vai conseguir outra pessoa melhor, e tudo isso vai abalando a mulher, trazendo uma fragilidade emocional muito grande que a impede muitas vezes de procurar ajuda, né, na delegacia ou nessa rede de apoio que a gente conta no Agora, município. Esse tipo de agressão é mais complicado se comprovar, né? É mais complicado se comprovar, né? A gente tem que também, nessas formas de agressão, a gente tem que enquadrar num tipo penal para que a gente possa agir, né? Instaurar um inquérito policial para apurar esses fatos. Nessa agressão psicológica, na violência psicológica, o crime mais comum é o crime de ameaça, que o homem promete à mulher de lhe fazer algum mal. Então a gente recebe, assim, disparado o nosso número maior de registros de ocorrências em relação às ameaças. Cerca de 95% dos nossos boletins de ocorrência se tratam de crime de ameaça. Em segundo lugar é a lesão corporal leve. Então é um crime realmente mais difícil da gente comprovar, porque o homem vai negar, né? E a gente vai se valer de quê? Da prova testemunhal e das declarações da vítima, né? Na literatura a gente vê, né, que o peso do depoimento da mulher, das declarações da mulher é muito importante. Se dá um valor muito grande ao depoimento dela, às declarações dela,
Porque geralmente esses crimes ocorrem dentro de casa, no interior da residência, onde só se encontra o casal, geralmente os filhos são menores. Quando as crianças já são maiores, que têm condições de prestar uma declaração, a gente também escuta, apesar de ser filho, mas a gente vai procurar, de alguma forma, comprovar aquela violência praticada pelo agressor. Ouvindo testemunhas, já que não há, na maioria das vezes, testemunhas presenciais, mas as testemunhas de ouvir falar, aquelas pessoas a quem a vítima conversou, comentou, sejam familiares ou não, vizinhos, né, parentes. A gente vai se valendo dessa prova testemunhal para poder conseguir fechar, né, e ter indícios suficientes para que possamos promover, então, o indiciamento, para evitar o erro. Como a gente citou no início, o interesse da Delegacia da Mulher, da Delegacia Especializada, da Lei Maria da Penha e dessas normas de proteção à mulher, não é cometer injustiça, ilegalidade, acusar de toda forma o homem. Não é isso. A gente quer igualar o homem, a gente já sabe do nosso valor, do papel que temos na sociedade, da nossa família. A gente sabe que somos pessoas capacitadas, competentes e que estamos em pé de igualdade ao homem. Mas a gente precisa se valer da legislação para que as pessoas também percebam isso, para que o agressor perceba isso e para que a sociedade valorize aquela mulher como tal. Doutora, a figura do feminicídio, homicídio comum já, né, tão falado no meio jurídico, no meio comum já, no meio da população, né? Isso. Feminicídio, o que é que significa feminicídio? O feminicídio nada mais é do que a morte de uma mulher, o homicídio contra uma mulher, no âmbito de violência doméstica e familiar e crimes de gênero, ou seja, que a mulher foi morta, foi assassinada porque é mulher. Quando há uma discriminação, um menosprezo à sua condição de mulher, né? Então, se reveste disso. É um crime de gênero. Por isso essa terminologia feminicídio, mas nada mais é do que um homicídio praticado contra a mulher. Ou seja, apenas seria, como a senhora disse, um gênero, uma distinção do homicídio, né? Não seria uma discriminação, doutor? Porque... Homicídio vinculado a homem e feminicídio? Não é uma discriminação. É só distinção, né? Já é também mais uma ação, talvez por que não chamar assim, uma ação afirmativa nessa tentativa de igualar a mulher ao homem, né? Aquela história que a gente estava falando de trazer aqui a aplicação do princípio da igualdade, tratar os iguais de forma igual, os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, a gente está vendo aí, infelizmente, essa violência intensa contra a mulher a nível mundial, especialmente no nosso país, se tornou então necessária criarmos um tipo específico para esses casos de homicídio contra a mulher, no âmbito de violência doméstica e familiar e crimes de gênero. A gente já tem alguns países na América Latina que prevê uma norma específica nos casos de feminicídio. Então, tendo em vista os últimos 10 anos o assassinato de mais de 43 mil mulheres no nosso país, dentre esse percentual, cerca de 41% foi constatado que se tratava de crimes de violência doméstica e familiar, ou seja, 41% dessas mulheres foram assassinadas no seio de sua família por companheiros ou maridos, que chamou a atenção da sociedade, dos movimentos feministas, né, das operadoras do direito que lutam nesse combate à violência contra a mulher, dessa necessidade da gente ter um tipo específico para que tratarmos com maior rigor essa violência contra a mulher. Não é que foi criado um tipo penal. As mortes, os homicídios contra a mulher até então, é importante salientar que nós estamos comemorando, mas o feminicídio está dependendo, essa inclusão no Código Penal está dependendo da sanção presidencial, mas nós já estamos comemorando, sabemos da vitória. Mas, assim, é importante frisar que não foi criado um tipo penal, foi incluído no nosso Código Penal, né, no artigo 121, essa forma específica, qualificadora, né, do feminicídio. Então, como é que a gente vem tratando até agora? O homicídio contra a mulher, nesse âmbito, seria capitulado no artigo 121 caput, né, no homicídio simples, em que a pena varia de 6 a 20 anos. Ocorre que nós geralmente tentávamos, né, a depender do caso concreto, colocarmos, né, capitular esse homicídio contra a mulher no homicídio qualificado, mas não havia e não há ainda expressamente uma qualificadora específica para esse sentido. Agora nós vamos ter uma qualificadora, né? Será então o caso de aumento de pena, porque o homicídio qualificado ele vai até 30 anos, né?
tornando então também o crime como hediondo, já que se trata de um homicídio qualificado. E aí nós avançamos muito, porque vamos ter um maior rigor no tratamento desses homicídios contra mulheres, vítimas de homicídio por serem mulheres. Mulher, sempre maravilhosa, sempre no seio da sociedade e das pessoas, porque não no seio, nos olhares e no coração dos homens, né? Deixa eu falar um pouquinho da proteção também da saúde bucal. Vamos falar da Uniodonto. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça um mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. A Uniodonto está com o programa Café com Leite, com certeza também é um órgão em defesa da mulher, Uniodonto Cariri. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto Cariri. Doutora, o que é que a mulher deve fazer? Qual é o primeiro? Existem alguns órgãos de defesa da mulher, existe no município? Sim, nós contamos no município com uma rede ampla de apoio à mulher. Nós contamos com o Centro Regional de Referência à Mulher, o CRRM, localizado aqui na rua de Santa Luzia, no centro. Nós contamos com a Defensoria Pública, contamos com o Ministério Público, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, a Delegacia de Polícia. Então, toda essa rede, os conselhos tutelares que nos auxiliam bastante. Uma vara exclusiva só para a mulher? Uma vara que já é um avanço muito grande, né? Uma previsão da lei. Nós já fomos contemplados com a criação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar aqui na cidade. Então, nós temos uma rede ampla de assistência a essa mulher aqui na nossa cidade, né? Solicitamos que elas procurem um desses órgãos, né? Que procurem a delegacia. A gente sabe que a delegacia é o órgão mais próximo da mulher. A gente está localizado ali, vizinho à cadeia pública, na Rua das Flores. E assim, quando a mulher nos procura, a gente vai fazer todo o atendimento. O que a gente considera de mais importante? É o esclarecimento dela, justamente para que ela saia dali ciente do que ela fez, do que ela pode fazer e tudo que ela tem direito. Como eu frisei anteriormente, segura, para que ela possa tomar uma decisão com consciência, né? Consciente de que a partir dali pode ser tudo diferente na vida dela. Então, o primeiro passo realmente é procurar a delegacia. Se ainda tiver dúvida, pode procurar um desses órgãos. Quando a mulher chega na delegacia, que ela ainda está muito temerosa, muito abalada, como a gente ainda não conta com uma rede multidisciplinar dentro da delegacia, a gente, trabalhando em conjunto com o Centro de Referência da Mulher, a gente solicita o comparecimento das psicólogas, assistentes sociais, da equipe integrada de que eles dispõem, para vir amparar essa mulher, né, naquele momento. A gente também conversa, mas muito bom, muito importante o atendimento especializado, com a psicóloga, com a assistente social, porque ela vai perceber que a gente não tem aquele interesse de querer de toda forma que aquele homem seja responsabilizado se ela não quiser, né? Então ela precisa primeiro ter consciência do que ela quer, né? Muito importante que ela seja amparada emocionalmente para que ela tome uma decisão consciente. Que é o que o Centro de Referência da Mulher faz, né? Justamente, uma equipe muito ampla, com psicólogas, assistentes sociais, advogadas, né? Elas encaminham as mulheres para os demais órgãos que disponibilizam serviços para essas mulheres. Elas conseguem creches para as crianças próximos às suas residências, inclusão até das mulheres em cursos profissionalizantes, quem sabe até incluí-las no mercado de trabalho. Então, muito importante o trabalho realizado pelo Centro de Referência da nossa cidade. Doutora, estamos chegando ao final. Eu gostaria de saber da senhora, quando ocorrer fatos dessa natureza, agressões contra a mulher, qual o primeiro procedimento? O que ela deve fazer? Procura quem inicialmente? Pronto. O que a gente orienta inicialmente? Se a mulher está sofrendo no momento qualquer forma de violência, ela deve acionar a Polícia Militar, ligando para 190, para que a polícia compareça imediatamente na sua residência e possa efetuar a prisão do agressor. Em agindo assim, ela será encaminhada para a delegacia. Se for durante o expediente normal,
será encaminhado para a Delegacia da Mulher, e lá, se tratar de um crime de ação incondicionada, como a lesão corporal, nós lavaremos uma auto de prisão em flagrante, expediremos guia para o IML e esse agressor ficará preso. Se não der tempo, a mulher acionar a polícia e a polícia não conseguir chegar a tempo de efetuar a sua prisão em flagrante, a mulher não deve se preocupar, mas ela deve sim procurar a delegacia de polícia, registrar, no caso ela vai procurar a Delegacia da Mulher durante o dia, de segunda a sexta-feira, e ela vai registrar um boletim de ocorrência. Se tratar de um crime que deixe vestígios materiais, como uma lesão corporal, nós vamos expedir uma guia de exame de corpo de delito. Essa mulher será encaminhada ao IML, ela será orientada acerca das medidas protetivas. Se for do desejo dela, nós já vamos solicitar essas medidas, que é o afastamento do agressor do lar, proibição de contato, de aproximação, guarda de filhos, pensão alimentícia, suspensão da visita ou regularização, se for o caso, dentre outras várias que a mulher necessite, vai depender daquele caso concreto. A gente faz esse pedido de medidas protetivas, encaminha para o juizado da mulher, o juiz vai deferi-las dentro de 48 horas, se for o caso, e vai emitir um mandado, né? O oficial de justiça vai à procura desse agressor e vai retirá-lo do lar, se essa for a vontade da mulher. Né? Então, ele não vai poder se aproximar da mulher e vai estar respondendo a um processo. Né? Automaticamente, quando a mulher solicitar as medidas protetivas, esse agressor estará sendo processado. Ele vai ser interrogado na delegacia. Antes disso, a gente intima as testemunhas, conclui o procedimento com relatório final e encaminha para o juizado de violência doméstica e familiar. É uma verdadeira aula para você, dona de casa, para você, mulher, aqui da região do Cariri, uma verdadeira aula, Eu espero que você não precise ligar 190, eu espero que você não precise da doutora Débora, que não precise do centro de referência. Eu espero que você tenha um ambiente saudável, um ambiente maravilhoso, onde você possa viver a sua vida eternamente em paz. Um abraço carinhoso a todas as mulheres. Tenham essa aula, assim como eu hoje aqui tive, como exemplo para que você tenha os cuidados necessários, né, doutora? Isso Muito mesmo. obrigado, doutora. Infelizmente, nós chegamos ao final do programa. Eu acho que foi muito útil essas informações da senhora para nossos telespectadores. Eu tenho certeza que aqueles homens que estão nos assistindo, que de certa forma praticam, não vão mais praticar. Os que pensavam em praticar, hão de pensar duas vezes antes de praticá-las, e aqueles que nunca pensaram vão continuar nunca pensando em assim fazer. Eu acho que é uma aula verdadeiramente maravilhosa, e isso nós queremos fazer com mais frequência, não apenas no dia 8 de março, não apenas em gratificação, em parabenizar, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, porque para nós do programa Café com Leite, todos os dias é Dia da Mulher. Então faremos isso mais vezes. Eu quero convidar de público a senhora aqui mais vezes para vir aqui no nosso programa, para a gente conversar sobre esse tema e outros tão importantes em defesa da mulher e do cidadão como um todo, para a gente conversar aqui mais um pouco. Muito obrigado pela sua presença. Com certeza, doutor Leite, eu que agradeço o convite, imensa satisfação estar aqui no seu programa. Estou à disposição, sempre que me convidar estarei aqui. Eu quero também parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, mas principalmente pela garra, pelo destemor, pelos espaços que ela está ocupando aí na sociedade cada vez mais, pelas várias ocupações que a mulher tem no seu dia a dia, como mãe, como mulher, como esposa, como profissional. Quero encorajá-las a permanecer nessa luta com a gente de combate à violência contra a mulher. Quero dizer que vocês não suportem qualquer tipo de violência. Nós estamos em pé de igualdade com os homens. Nós não temos que aguentar nenhum sofrimento, nenhuma lesão, nenhuma ameaça ao nosso direito de liberdade, de ir e vir, de constituir uma família saudável para os nossos filhos. E eu quero estimulá-las a isso, né? A dar um baixo na violência, encorajá-las a procurar a delegacia se precisarem e a motivá-las, né, a se juntar a nós para que possamos de forma efetiva, eficaz, combater o crime, combater qualquer forma de agressão. Muito obrigada. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite, dia 10 hoje, mas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Um abraço a todos e obrigado a todos vocês. Parabéns a todas as mulheres. Terça-feira estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá.